Ok, minha gente, vamos lá, vamos nessa? A Riva está aqui com a gente pelo Facebook. Aliás, Facebook, Instagram, YouTube, rede social do Diário, né? Nós já temos no YouTube mais de 100 mil inscritos. Quero você participando também junto com a gente nas redes sociais, acompanhando os nossos programas. Estava vendo aqui, os programas Hélio Carraceno estão todos lá no YouTube. Você pode acompanhar com a gente. A Riva botou: incentivo às drogas é a maneira mais rápida de aniquilar um povo. Vocês lembram da época do ópio na China e na Índia? Ô Riva, eu não lembro não, eu conheço a história. Inclusive já vi filme sobre isso, né? Mas o ópio na China e na Índia, ele aniquilou grande parte da população. Né? Porque o ópio é uma droga pesadíssima, né? E era comum, né? Tanto na China quanto na Índia. E todo mundo morria disso. Aliás, a Índia ainda usa, né? Aí as pessoas dizem: ah, mas existe tratamento, psicólogos, remédios. É que quando eu abro aqui, aí eu me perco. Mas existem tratamentos, psicólogos, remédios, ONGs e tratamento aos drogados. Isso não lhes parece um sistema? Pois é um sistema, com certeza. Acordem, quantas vidas se perdem nesse sistema? E os que se salvam se recuperam totalmente? Claro que não. Se droga é danoso em países estruturados, imaginem num país ignorante e sem estrutura. Horrível, eu já pensei exatamente isso. Gente, liberar não vai acontecer. O Congresso não vai deixar. Tá? O Congresso não vai deixar porque o Congresso é santo, não. O Congresso não vai deixar porque é uma briga com o Supremo. Por isso que eles não vão deixar. Jame da Feirinha, bom dia, Hélio. Tivemos um feriadão muito bom. Obrigado. Foi bom sim, eu vi lá no alto. O alto estava muito cheio, né? Estava muito cheio. E as pessoas participando aqui, muito obrigado às pessoas que vão participando. Já, Vanderlei Pérez, ele agora está no café que a Juliana fez. Já, Vanderlei Pérez. Eu já tenho a previsão do tempo para hoje, Gilberto? Então vamos saber da Isla o tempo para hoje. Bom dia, menina! Muito bom dia, Carracena. Bom dia para os nossos queridos telespectadores da Diário TV. O dia aqui no município de Teresópolis amanheceu ensolarado, com um céu bem azul e quase sem nenhuma nuvem. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que entre esta quarta-feira, dia 24, e o sábado, dia 27, uma massa de ar quente e seco atingirá as áreas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. No entanto, o INMET explica que a elevação das temperaturas ainda não caracteriza uma nova onda de calor, como aquelas que ocorreram em 2023 e no primeiro trimestre deste ano. Para esta quarta, a máxima é 28 graus e a mínima 18. Um ótimo dia para todos e é com você, Hélio. Obrigado, Isla. Ótimo dia também para você. Nosso Vanderlei já chegou. Já nós vamos falar com ele. A gente precisa falar do jornal do final de semana, jornal de terça, jornal de quarta. Assuntos importantes que você tem que saber o que é, né? Você tem que estar a par disso. Original Drogaria e seus preços para hoje, da Original Drogaria. Vamos lá? A Original com ofertas diárias. As ofertas para essa semana, estão valendo para hoje também, vão valer para amanhã. O Nutrem Sênior, R$ 129,99. O Mil Nutri, R$ 49,99. O Leite Ninho Fases, R$ 38,99. Absorvete Íntimos, R$ 17,99. Absorvete Carefree, R$ 19,99. O Íntimos, R$ 13,49. Papel higiênico Deluxe, R$ 9,99, pacote com 12. Você tem ali os cotonetes, R$ 11,99. Kit Colgate, R$ 18,99. O Gillette, né? A carga Gillette, R$ 13,99. É o Mac 3. Mac 3, R$ 13,99. Tá barato isso aí. E escova dental Oral-B, R$ 9,99. Alto Varza, Bom Sucesso e Vargem Grande. Preços para esta semana,
Original Drogaria. Mas tem mais ofertas aí da Original. Fralda descartável Supreme, R$ 69,99. Lenços umedecidos, R$ 7,99. E a fralda Baby Sec Premium, R$ 32,99. Ofertas nas drogarias Alto, Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande Original Drogarias. Já eu vou pegar o jornal de hoje, gente, a edição de hoje do Jornal Diário, mas eu queria, se tiver com você aí, ô Gilberto, a edição de sábado do final de semana do Jornal O Diário, que a gente já vai começar a bater papo com o Vanderlei Pérez sobre isso, sobre algumas matérias, inclusive matérias assinadas por ele, que saiu no Jornal O Diário nesses últimos dias. Ok? Vanderlei Pérez, bom dia. Cá estamos. Sabe o que me falaram hoje? Que você está construindo um parque em cima das árvores. Eu estou fazendo um parquinho para criança lá em casa, está me dando um trabalho tremendo. Mas está saindo, está saindo. Quem sabe sai para o aniversário das crianças. Mas está fazendo casa em cima das árvores? Não, até uns 3 ou 4 anos eu comecei a fazer uma casa na árvore. Não é bem uma casa na árvore, porque a casa na árvore entende que ela está presa na árvore, né? Eu fiz uma casa com coluna no chão e com a 6 metros de altura na copa da árvore. Mas aí eu vi que cabia alguma coisa no entorno, né? Então fui fazendo escorrega, balanço, escada, fui fazendo várias diversões lá. As crianças têm gostado, mas elas não podem frequentar porque está faltando dentro da cerca, a segurança, né? Então, quem sabe mais uns 2 ou 3 anos a gente termina aquilo lá. Mas vai abrir para excursões, pessoal ir para lá de outras excursões dos netos, né? São vários netos, vocês têm que prestigiar, né? Minha gente, uma porção de coisa vem acontecendo aí nos últimos dias, né? Em Teresópolis, Vanderlei, hoje eu falei até de uma maneira assim mais firme. Tem um rapaz pedindo sangue para o filho dele que está internado no Rio de Janeiro. A pessoa tem que ir no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores, para fazer a doação de sangue. Ou em Petrópolis, né? Ou em Petrópolis, mas nesses casos específicos, até ali o cartaz, Rafael dos Santos Coelho, ele está internado, é uma criança, é na rua Sacadura Cabral, no Rio de Janeiro. Então tem que ir lá no Hospital dos Servidores fazer a doação. Esse prefeito está precisando que o povo dê uma coça nele, entendeu? Porque, sem querer promover a agressão às pessoas, mas é uma forma que a gente diz em Minas, do cara que é muito sem vergonha e precisa de apanhar de vara, porque isso não existe. Você ter imagina, nossa condição aqui, de repente a gente tem um piripaque aí, vai para o hospital e os nossos amigos queiram doar sangue para a gente. Os nossos amigos, além de doar o sangue, tem que ir a Petrópolis para doar. Tem que ir para o Rio, isso é um dia. Quando você faz essa doação aqui no Hemonúcleo, além de você ter um serviço mais barato, custeado pelo SUS, tem dinheiro para isso. Ou mesmo no São José, que já era um paliativo, uma coisa muito mal explicada, esses 3 anos em que o Hemonúcleo funcionou, a doação de sangue funcionou no hospital, porque sangue não é de graça, só é de graça para quem doa. O sangue custa dinheiro para o SUS, custa dinheiro para o particular e não custa barato. Então, ou seja, é um negócio muito grande. Tanto que tem histórias aqui na cidade que muita gente ficou rico com sangue, nome de vampiro e tudo mais, há cerca de 30, 50 anos atrás, né? Verdade. Então, a gente tem esse histórico, o sangue de uma hora para outra. Os municípios, para evitar essa fraude com o sangue e a corrupção, criaram os seus próprios bancos de sangue e o SUS paga tudo isso. Tem dinheiro para bancar aquele pessoal que trabalha no Hemonúcleo, a estrutura. Mas a prefeitura, que terceiriza tudo e que vê negócio em tudo, resolveu passar esse sangue para o São José e inventar uma reforma que era para durar 6 meses. E essa reforma já há mais de 3 anos. Pelo valor da reforma, já dá para se perceber que não era uma reforma grande, era uma reforma de 200 e poucos mil reais. Ou seja, com 200 e poucos mil, você não faz muita coisa quando é uma obra, né, do tipo como foi o Hemonúcleo. Então, para uma demora de 3 anos, era para estar fazendo uma obra de 6, 8 milhões, 10 milhões, não uma obra de 200 mil. Então, essa obra tem muita coisa errada, mas é uma cidade onde nós temos o direito de duvidar do Ministério Público, duvidar da Justiça, duvidar dos vereadores, que fazem muita firula, falam no plenário, fazem uns discursos veementes, mas eu quero ver ação concreta, de fiscalizar de fato o poder público. Não fiscaliza, porque se fiscalizasse, se o Poder Legislativo fizesse realmente a sua obrigação, nós não teríamos um Hemonúcleo fechado por 3 anos.
faz o jogo político. Isso é bom, acua o poder, faz o prefeito repensar, mas um prefeito sem vergonha desse aí, que não tem vergonha mais de ser chamado de nada, né? Chama ele de tudo e ele está vendo que a condição dele é essa mesmo. Então, o discurso político é pouco. Você tem que ter ações contundentes por parte da Câmara contra essas irregularidades do prefeito na prefeitura. Tanto que, agora, na questão da água, a Câmara tomou posições tão graves que travou realmente a questão da água. Fez a prefeitura se rever e tal, esse contrato mais à frente pode até ser cancelado em função das ações da Câmara com relação à água. Mas tinha que haver também ações contundentes desse tipo com relação ao Munduca fechado, ao Lino Noronha 3 anos fechado, a Hermina Josete, a obra da escola bilíngue lá da Vidigueira, o bairro São Pedro, aí, com uma escola que funcionava direitinho, era um puxadinho, mas funcionava. Estão gastando 4 milhões para fazer uma obra que não custa 1 milhão e que está demorando, era para demorar 3 ou 6 meses, está demorando 2, 3 anos. E que não inaugura esse ano não, hein? Fica para a reeleição do prefeito, que o prefeito vai eleger na sucessão, entendeu? Ou seja, é muito complicado isso. Falta, então, ação de fato da Câmara, falta ação daqueles que são os órgãos de controle do poder público. E aí você inclui também o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público, que são os órgãos de controle que fiscalizam, né, essas ações equivocadas da prefeitura. Olha aqui, isso não é obra para demorar mais de 6 meses. Um pobre faz uma casa, quando o dinheiro está sobrando, ele faz em 3, 4 meses, ele coloca em condições de morar para dentro. Como é que a prefeitura, com toda a estrutura que tem e com os milhões que tem, essa obra está custando cerca de 4 milhões, velho. Mais de ano que não termina. Você não vê funcionário lá. Uma obra dessa era para estar com umas 3 equipes trabalhando em vários pontos da obra. Né? E trabalhando, como é uma obra que atrasa a vida da educação, ela tinha que trabalhar em 2 turnos, né? Começar às 6 horas da manhã e ir até 8, 9 horas da noite, né? Não ter feriado, e nada disso ocorre, porque quando você tem uma escola dessa fechada, que não está acessível para o aluno, onde os alunos que estudavam aí estão estudando? Né? Você tem alunos sendo carregados para outros bairros. E esse é complicado, você mexer com criança, a criança chega ali no seu ambiente de estudo, ela cria uma relação, né? Uma relação com a turminha, com aquele espaço. Você enfia uma criança num outro espaço, ela não se adapta de imediato. Será que a gente precisa ensinar para esses pedagogos, para esses prefeitos, para esses vereadores, umas coisas tão simples, que é de observação, que qualquer um de nós temos essa capacidade de observar que está errado isso, né? Uma obra dessa era para estar sendo feito rápido, dentro do prazo contratado e em vários turnos, né, para que criasse o mínimo de inconveniente para a estrutura da educação funcionar. Mas parece que nesse governo eles fazem essas coisas. Isso aí eu acredito até que seja um factoide, né? Porque enquanto você tem essa obra fechada, nós estamos falando aqui de escola, estamos falando de buraco da doutora Aleixo que demoram 2 semanas para cobrir, das lamas da chuva da Coreia, né, que é essa chuva do início do mês, que foi, a gente lembra muito desse episódio da barreira na Coreia, e esquece da corrupção reinante dentro da administração municipal e do sumiço do dinheiro público, porque nós estamos falando de um orçamento, de um bilhão de reais, que em 2023 já foi o dobro do que se arrecadou em 2018. Ou seja, esse prefeitinho que está aí tem o dobro do dinheiro do que tinha o Pedro Gil, o Tricano, antes dele o Arley, o Márcio Catão, tem o dobro do dinheiro. Ele está dando calote no precatório, está inventando agora um recurso ao CNJ. Ele já recorreu. É uma decisão que ele perdeu, uma liminar que ele perdeu no Tribunal de Justiça. Ele foi ao Superior Tribunal de Justiça, ele foi ao Supremo Tribunal Federal e perdeu nesses lugares todos e agora foi ao CNJ. Porque ele quer que essa dívida do precatório, que ele tem que pagar, porque a dívida é dele, ela vá para o próximo prefeito. Seja empurrado. Ele quer inviabilizar o próximo governo, para ver se consegue o próximo governo ser tão ruim quanto o dele, porque o governo vai ter que pagar as dívidas, porque aí, finalmente, daqui a 6 meses, 8 meses, o CNJ diz que ele tem que pagar sim, que a prefeitura não podia ficar sem pagar esse tempo todo, e quem vai pagar vai ser o próximo prefeito, o Felizardo, da eleição de outubro próximo. Mas aí o próximo prefeito, aí politicamente falando, ele manda fazer uma auditoria na prefeitura e chega, ó, tá aqui, ó. Estou entrando com uma dívida, o que não vai adiantar muita coisa. Se os órgãos de controle funcionarem, esse 500 milhões a mais que existe no orçamento municipal vai aparecer na conta de alguém. Não tem como, porque a prefeitura não está pagando ninguém.
Ela não paga merenda, não paga o lixo. Nós temos aí com o lixão voltou a ser lixão, porque a coleta do lixo da cidade, o contrato está mais ou menos em dia, ou então tem uma estabilidade do contrato, está jogando lixo lá, mas toda hora está tendo atraso com a empresa que faz o transbordo para o rio. Então, se não tem como transbordar, joga lá mesmo. E a justiça está fingindo que não está vendo aquilo lá. Nós temos um lixão hoje tão grande quanto o que tinha antes. Montanhas de lixo lá. E a justiça diz que não pode ter lixão lá. Lá é apenas um ponto permitido para transbordo. Pula de um caminhão para o outro. Transbordo é isso. Não é fazer montanha de lixo e deixa uma semana, 2 semanas para quando tiver o contrato com o Rio funcionando, né? E tudo isso está acontecendo aos nossos olhos, mas ainda assim parece que todas essas irregularidades sugere isso, né? Que sejam factóides, seja assim um pano de fundo para a gente ficar intertido com isso e não perceber o que de fato está acontecendo com o dinheiro público. O dinheiro está sumindo. Está sumindo. Sumiu os 300% da taxa de remuneração pública, sumiu o dinheiro do Canil, está sumindo os 500 milhões a mais do orçamento, porque com 500 milhões apenas, prefeitos ruins como o Arley, como o Tricano, quantos prefeitos nós tivemos, cada um coloca o ruim onde quiser colocar, eles conseguiam cumprir as suas obrigações. Uma obra fazia uma reforma para 3 meses, em 3, 4 meses ficava pronta, dava um aditivo lá de 20%, hoje o aditivo é de 100% e a obra não fica pronta. Vamos ver o jornal, edição do Jornal Diário de sábado, por favor, Gilberto. Jornal de sábado, tá ali, ó. Vamos começar por aí, o Vanderlei. Direcionamento e risco de danos ao erário na concessão da água. É isso que eu queria debater com você. Eu quero pegar o jornal de sábado, o jornal de terça e o jornal de hoje. Aí você fala, essa matéria é sua, direcionamento e risco de danos ao erário na concessão da água. Tribunal de Contas reafirma ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que a licitação não poderia ter sido feita ao arrepio da lei. Vanderlei Pérez. As licitações, as compras que nós fazemos, a gente faz com o nosso dinheiro, a gente compra pelo preço que quiser, né? A gente tem o nosso juízo. Agora, na prefeitura, não. Você tem que obedecer às regras da lei. E a lei diz que você tem que cumprir os procedimentos, né? Que, nesse caso, está muito claro que não foram cumpridos. Você vê aí que o prefeito, na semana passada, ele fez uma graça, uma falta de respeito muito grande com o Diário, não sei se você lembra disso. Ele vai colocar uma postagem que o Diário foi reclamar do trânsito na Pimenteiras, mas não falou das obras da Imperatriz. Né? Como se aquela obra fosse uma grande realização do governo, e que houvesse algum esforço para isso. Aquilo está sendo feito com muito dinheiro que está sendo arrecadado da água e a obrigação contratual dela fazer. Né? E para fazer a reforma, a notícia do jornal é que, para se fazer a reforma, para fazer a construção da galeria, você tem que organizar o trânsito. Você não pode fechar uma rua simplesmente sem informar, ter um guarda informando para onde vai o trânsito, fazer o pare-siga com o pessoal, não pode deixar o motorista ao Deus dará, porque as pessoas têm obrigações, têm prazo, têm horários. Você estava fazendo pare-siga, eu falei isso aqui, inclusive no comentário do prefeito. Se bobear um comerciante. Hã? Se bobear um comerciante. Não, o funcionário da empresa. Da Águas da Imperatriz. E cadê o poder discricionário dele para mandar um carro parar ou não? Não tem. Então, na coisa pública, não pode ser tão informal assim. Eu vinha pela rua Guandu, vinha do quartel para fora, cheguei ali, ele mandou eu parar, aí tinha um carro para sair do outro lado, ele era um guarda de trânsito. Ele não pode fazer isso. Ele não é guarda de trânsito. GAMU não é guarda de trânsito. Para você acenar e mandar e orientar o trânsito, só um guarda municipal, só um servidor público concursado. A gente tem que parar com aceitar essa informalidade do governo, onde pode tudo. Né? E não pode, se pode tudo no trânsito, imagina o pode tudo que acontece nos bastidores. Né? É onde você vê todas essas irregularidades. E nesse caso eu lembrei, poxa vida, deve ter alguma novidade naquele processo da água, né? O TCE fez um processo cascudo aí contra a prefeitura por ter feito essa licitação da água, contrariando as regras do Tribunal de Contas do Estado, e aí eu vou lá, o processo andou. É essa novidade que nós temos aí. O Tribunal de Contas, ele encontrou 7 erros capitais nesse processo de concessão e está discutindo isso no Tribunal de Justiça.
Ele reclama que há direcionamento para essa empresa ganhar. Ele reclama que a forma como está sendo feito a dano erário, ele fala da questão do desequilíbrio financeiro, né? Ou seja, a empresa não provou que ela precisa arrecadar tantos milhões para cumprir. Ela vai gastar tantos milhões para fazer para justificar aquele recebimento de tantos milhões. Na coisa pública você tem que dizer, eu vou gastar 1 milhão e quero ganhar 2 milhões. É justo isso, essa conta que o fornecedor faça. Mas você tem que explicar isso no papel, os interessados no contrato. Nada disso está nesse contrato da água, e daí o Tribunal de Contas, que é o fiscal dos contratos públicos, né, o Tribunal de Contas, embora seja um órgão do Estado, ele é um órgão a serviço da prefeitura, dos municípios. Então ele detectou que havia esses vícios nesse contrato. Então é possível. E nesse caso aí, a prefeitura, ela entrou no processo recentemente, pedindo para extinguir o processo, porque ela tinha feito um acordo com a SEDAI e com a Gernesa, entendeu? Como se esse acordo tivesse alguma fé pública para travar um questionamento judicial. O tribunal ignorou essa posição e muito em breve a gente pode ter uma decisão no tribunal no sentido de que deve-se refazer a licitação da água, que é o mínimo que se espera dessa licitação equivocada. Então você vê que essa história, eu falei isso lá atrás, né? Essa história da água não terminou ainda. Essa empresa Águas da Imperatriz, ela pode até fazer um trabalho maravilhoso daqui para frente. Ah, pronto, tá ali, Vanderlei, olha a imagem ali, ó. Obrigado, Gilberto. Ali, esse carro vermelho entrou em direção a Pimenteiras. Aqui a gente está de frente, nós estamos na Rua Guandu. O câmera, o Gilberto está na Rua Guandu. Esse carro está saindo da Rua de Pimenteiras. Ali já é a Doutor Oliveira. Olha o guarda ali. Ele não pode fazer isso. Ali o guarda de trânsito. Ele não é guarda, ele não pode fazer isso. Ele não Esse pode é o guarda de trânsito. Ele não pode acenar para motorista, ele não pode orientar o trânsito, porque ele não é servidor público com essa função. Na coisa pública, tudo tem que ser dentro da lei. Tudo bem que existem certas informalidades, o prefeito, antes de assumir o cargo, tinha empresa em nome de parente, essas coisas tudo funciona muito bem na coisa privada. Na coisa pública não, tem que ser tudo por dentro, né? E isso aí está errado, tá? Isso está errado, era para alguém estar olhando. Cadê o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais? Né? Cadê a Câmara Municipal? Cadê o próprio Ministério Público? Essas coisas não podem ser assim, porque o funcionário é funcionário da empresa de água. Se fosse um evento ocasional, ele está ali, acabou de acontecer, ele está orientando pela necessidade daquela emergência, mas isso aí não é emergência. Isso foi uma obra programada. Ela tem uma programação de obra, ela está autorizada pela prefeitura, que essas obras são todas autorizadas pela prefeitura, tem que ter esse acompanhamento da Guarda Municipal. E a Guarda Municipal não era para estar com 30 homens só, né, cara? A gente tinha que estar. A gente já era para ter resolvido essa questão da quantidade de servidores na Guarda Municipal. Uma guarda foi criada com quase 150 homens, 135 homens, lá nos anos 1990. Lá atrás, 90. Com a cidade com a metade da quantidade de carros que tem hoje. Dobrou a quantidade de carros e os guardas são aí o quê? 29. 29 é muito pouco, né? 29. E eu falei com o prefeito aqui na segunda-feira sobre... eu não sei se foi sexta ou segunda que eu falei sobre isso, a indelicadeza dele, e eu falei aqui, Vinícius, aí eu falei com ele, Vinícius, no dia 31 de dezembro você deixa de ser prefeito, você volta a ser o dono do restaurante, que aliás você não deixou de ser, mas você volta a ser o dono do restaurante. Você vai continuar passando na rua e não falando comigo, virando a cara para mim, porque ele não é mais prefeito. Então, se você fizer isso, eu não vou no seu restaurante. Eu já não vou mesmo, porque lá é muito caro, eu não tenho como pagar. Você não pode querer, você está querendo muito dele. Lembra daquela... Não, porque, veja lembra bem, de uma chuva uns tempos atrás aqui, aquela chuva de outubro, né? Que a Câmara Dutra alagou e o prefeito veio fazer uma entrevista para a TV Serra Mar, aqui, para a InterTV, aqui na Rua Carmela Dutra. E quando ele termina a entrevista que está saindo... É a hora que a gente está na calçada, olhando o reboque, levando os 2 carros do jornal com perda total, porque entrou água neles, por culpa da prefeitura que não limpou os bueiros. E ele mudou de calçada e foi pelo lado de lá, pela calçada do outro lado, para não ter que passar em frente da gente. Isso é uma falta de respeito, porque
da mesma forma que a gente o respeita como a autoridade que é, como prefeito, ele tem que nos respeitar como órgão de imprensa que nós somos. Entendeu? A gente não deixa de falar do prefeito. Se a prefeitura tem alguma realização, a gente divulga. Tá aí, você pega o jornal, toda hora, a gente divulga o turismo, divulga a cultura, sim, divulga as ações. Os secretários municipais dão entrevistas quando alguém deixa lá, ou então quando eles precisam muito, eles dão entrevista aqui na TV e falam o que bem entendem, conta faz as suas reclamações, faz os seus elogios, e tudo sai normalmente. Ele tem que ele tem que parar com esse negócio de achar que ele é o dono da cidade. Não é, ele é o prefeito da cidade. Ele é o prefeito meu e seu, e daqueles que gostam dele também. Mas a partir do dia 31 de dezembro não é mais, aí... Se durar até lá, vai ser engraçado ele olhar para mim assim. Se durar até lá... Aí eu vou virar a cara para ele. Se durar até lá, porque a tal da CPI do concreto tá já, já em ponto de julgamento, né? Em breve, a gente ela pode ser que o Tribunal de Justiça mande-se fazer o julgamento a partir daquela CPI do concreto. Já tem um parecer, inclusive, do Ministério Público do Estado, nesse processo que está no Tribunal de Justiça, entendendo que a comissão estava agindo dentro da lei e não havia nenhuma irregularidade, como apontou a Justiça de primeira instância. Edição de terça-feira do Jornal O Diário. Por favor, Gilberto. Edição de terça-feira do Jornal O Diário. Edição de ontem. Teresópolis registra 75% de ocupação da rede hoteleira. Ou seja, foi um bom final de semana. Gestão gasta cerca de 1 milhão apenas com publicidade. Governo Vinícius gasta 1 milhão com publicidade. Vinícius volta a dizer que está sem dinheiro na prefeitura. Vanderlei Pérez. Mas dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Antes tinha, quando era orçamento de 500 milhões, o orçamento é de 1 bilhão, então o dinheiro tem o dobro. Então ele tem que dar conta. Quem tem que dizer, ele não tem que dizer que está sem dinheiro, ele tem que dizer onde está o dinheiro. Porque o dinheiro não está no pagamento dos fornecedores. Porque os fornecedores estão deixando de fornecer. Está aí o pessoal da Feira Literária, que até hoje não recebeu. Está aí o pessoal das empresas de reforma, que as reformas estão paradas porque não está recebendo. Está aí o dinheiro do Canil, que não chegou, né? Então o prefeito agora ele inventou uma desculpa que, depois dele perder nos tribunais a desculpa que ele tinha para não pagar o precatório, ele agora vai ao CNJ. E olha que esse negócio do precatório é aquela desgraça que ele mesmo criou. Os prefeitos anteriores, eles vinham pagando aí 1 milhão, 2 milhões, toda vez que tinha uma parcela de precatório, a prefeitura dava seus pulos, tirava do orçamento, atrasava um a 2 dias. Você lembra disso, que às vezes atrasava o salário 1 a 2 dias aí, mas porque sequestrava aquele valor, mas vinha pagando. Esse prefeito aí, ele fez uma coisa interessantíssima. Em 2019, ele entrou na justiça pedindo uma liminar, pedindo um arrego, pedindo um prazo de 7 meses ao tribunal para ele colocar as contas em dia, porque os ex-prefeitos tinham quebrado a cidade. Aí o tribunal deu 7 meses de carência, de moratória para ele, deu prazo para ele. Ó, daqui a 7 meses começa a pagar e paga os 7 meses atrasados. Quando venceu os 7 meses, ele inventou outra desculpa e foi inventando desculpa por 3 anos. Aí chegou um ponto que o desembargador olhou o processo está crescendo de tamanho, e ele pensou, esse cara está me dando uma volta. E mandou ele pagar tudo. Foi onde começou essa desgraça toda, porque os prefeitos, é claro que pagar um precatório do nada, você está com a folha completinha lá, 17 milhões, 18 milhões, eu acho que é por aí a folha mensal. E aí alguém vai lá e o precatório vai lá e toma 2 milhões no sequestro. Veio para 16, tem que arrumar na Bacia das Almas 2 milhões para completar a folha de pagamento. É assim, essa era a realidade dos ex-prefeitos, que vinham tendo as suas dificuldades administrativas. Esse aí conseguiu uma coisa interessante. Não vou pagar, vou para a justiça, não consigo. Conseguiu por 7 meses e empurrou para 3 anos. Só que agora a justiça quer receber os 3 anos atrasados, Hélio. Experimenta ficar uma conta de luz sem pagar. A segunda, se você não pagou uma, você não paga 2, não paga 3 e a luz vai ser cortada. É assim que funciona na justiça. Assim, e o problema da conta, do desequilíbrio hoje das contas da prefeitura, é que ele resolveu que não precisa pagar ninguém, porque ele vai empurrando tudo na justiça, vai conseguindo liminar, vai conseguindo dar o cano, ele levou a Econstrur a quebradeira, a abandonar as obras, ele levou diversas empresas a abandonar as obras e até ficar inadimplente com o contrato, porque ele não pagava a metragem feita de obra. Então, ou seja, ele vai inviabilizando as pessoas e ele
Ele se inviabilizou no momento que ele fomentou essa dívida de 100 e poucos milhões de precatório, porque 100 e poucos milhões é mentira do prefeito, que isso é dos prefeitos anteriores. Isso é dos 3 anos que ele não pagou, porque ele foi enganando a justiça, que estava indo em calamidade, que os ex-prefeitos tinham quebrado a prefeitura. Ele foi acumulando uma dívida. E hoje chegou essa... E precatória é dívida de agiota, porque precatória, o juro não é normal, a mora é alta, tudo é mais alto no precatório, justamente para as pessoas se virarem e pagarem em dia. Aí agora ele está reclamando que toda hora chega sequestro de 1 milhão, 2 milhões e tira dinheiro da conta que era para pagar isso ou aquilo. Não, era só ele ter guardado esse dinheiro, ou então ele ter realmente equilibrado as contas naquele período. E vamos ignorar que ele tem 500 milhões a mais. Vamos fazer de conta que ele está com os 500 milhões de orçamento, que é o que os ex-prefeitos tinham até 2018. 480 milhões o último orçamento de 2018. O orçamento de 2023, que é o ano passado, já foi quase 1 bilhão. E desse ano de 2024 é mais de 1 bilhão. Sem o dinheiro da água. Porque o dinheiro da água foi um arranjo por fora. O dinheiro da água não está nesse orçamento de 1 bilhão aí da prefeitura. Olha que loucura, como é que não... Então o prefeito não tem que dizer que o dinheiro que ele vai recorrer porque está sem dinheiro. Ele tem que dizer onde está o dinheiro. E isso está todo mundo perguntando. Cadê o dinheiro que estava aqui? Edição de hoje do jornal O Diário. Atenção para a edição de hoje do jornal O Diário. Vamos lá. Coreia, 1 mês após tragédia, moradores ainda aguardam o poder público. O prefeito esteve lá no dia lá da calamidade, mas expulsaram ele de lá. Será que ele tem coragem de voltar lá? Pois é, isso é que eu pensei ele hoje. Ele estava com o escolta da polícia nesse dia, né? De repente, se ele voltar com o escolta, ele consegue. Expulsaram ele lá da Coreia. Agora, vamos lá. 2 páginas do contrato sumiram. Jornal Diário de hoje. Suspeita de fraude na publicação do contrato da água da Imperatriz. Aí, vira a página aí, Gilberto. Vamos lá. Aí. Se existe discrepância na cobrança atual com a anterior, o contrato precisa ser revisto. Eu só estou dando as manchetes e o Vanderlei vai comentar. Suspeita de fraude da publicação do contrato da água da Imperatriz. Essa matéria eu li ela toda hoje. Páginas que tratam do equilíbrio financeiro sumiram do contrato. Vanderlei. Rapaz, olha, é muita generosidade do jornal dizer que tem suspeita de fraude, porque a fraude é explícita. O documento público ele tem que ser publicado na íntegra, né? Ainda mais um contrato de 300 milhões. Então isso aí... O prefeito tem que dar conta disso. Antigamente, quando você fazia aqueles contratos, batida a máquina, que no final todo mundo assinava e depois reconhecia a firma, existia aquele contrato físico, né? Aquele papel. O papel. Aquilo aí você podia dizer, tirar uma xerox, ficava meio um pouco apagada, você podia dizer, não, eu tenho o original, substitui, né? Nesse caso aí fica muito difícil, porque quando foi feito esse contrato, ele foi publicado, ele foi assinado digitalmente e foi publicado digitalmente como deve ser, como é de uns tempos para cá. Então, não existe outro contrato valendo, vigorando da água que não seja esse publicado no site da prefeitura, que é o contrato que agora a gente descobre que estão faltando 2 páginas no contrato. Página 42 e 43. Você vem andando, na página 41 já pula para 44. E na página 42 e 43 estão justamente essas questões que falam do equilíbrio financeiro. É o que poderia comprometer essa questão da cobrança da água com 100% de desconto para o comércio. E outras situações também, que o próprio Tribunal de Contas questiona no Tribunal de Justiça. Você vê que toda hora o Tribunal de Contas fala do equilíbrio financeiro. Né? Você não pode, na coisa pública, você não pode fazer um contrato onde você vai gastar 1 milhão de reais na sua despesa mensal e querer ganhar 10 milhões. Você tem que ter o equilíbrio financeiro e aquilo tem que ser justo entre as partes. Isso aí estaria nessas 2 páginas que ninguém sabe onde estão. Porque como que funciona hoje um contrato com essa coisa de publicação oficial e da assinatura digital com um link, né? Você agora gera um PDF do contrato e aquilo tem fé pública a partir da publicação. Então, esse contrato foi publicado lá atrás, na época final do ano,
faltando as 2 páginas. Então, ele não existe legalmente com essas 2 páginas. Porque o que está ali, existe uma assinatura digital dessa publicação. E a prefeitura não pode, ela não pode publicar uma página faltando, ela não pode publicar uma coisa dizendo que é outra. Na coisa pública tudo tem que ser muito certinho. E a prefeitura vinha fazendo isso com certa preocupação, porque era tanta coisa errada que eles faziam nessa licitação da água. Fazia uma audiência pública num auditório onde não tinha espaço suficiente para as pessoas, ou então não tinha microfone para todo mundo falar, não dava espaço para as pessoas. Como foram as audiências? Então, mas fazia. Dizia que fez. Foi Pedrão, mas disse que fez. Então cumpriu aquela. Então tinha que fazer 3 audiências. Fizeram as 3 audiências. Todas equivocadas, mas fizeram. Fizeram a última audiência, fora da pandemia, uma audiência virtual. Online, onde você mandava várias perguntas e só respondia o que interessava responder. Mas ainda assim fizeram. Cumpriram o que manda o edital. E o contrato diz que tem que publicar. O edital diz que tem que publicar o contrato no final. E o contrato tem que publicar diante do que foi licitado. Né? Então, foi licitado o que estava no edital. Essas páginas 42 e 43, elas têm que ter o conteúdo que tinha no edital da licitação da água. Por que sumiram com essas 2 páginas? E qual é? A página não caiu. O cara estava numa pasta e sumiu. O vento levou 2 páginas. Isso não existe. Isso hoje se faz um contrato como? Você pega o computador, bate o contrato todo, copia, cola, todo mundo olha, assina página por página, sabe os contratos. Sim, página por página. Não é página por página. Cadê essas páginas assinadas, né? Então, ou seja, é claro que houve fraude na publicação, porque o edital, o contrato tem que ter sido publicado com as 114 páginas que ele tem. Agora, isso é improbidade. Isso é improbidade, claro, isso é crime, é mais do que improbidade. Entendeu? Isso lá na frente vai se provar que houve um crime. Existe um crime em curso, né? Há uma fraude na publicação. A questão da fraude da venda da água é outra fraude que pode se discutir na justiça. Agora, ele vai responder, existe uma fraude. Ele vai responder mesmo depois do dia 31 de dezembro. Nossa, por muito tempo. Tem ex-prefeito ainda pagando coisa de 10 anos, 15 anos atrás. Entendeu? Isso não tem. Isso aí, essas coisas vão resolver lá na frente. A não ser que tire um outro CPF, mude de país, daqueles países que ninguém sabe onde é, entendeu? Porque esses problemas vão ficar todos aí. A coisa pública, o homem vai embora, mas as suas ações ficam nas gavetas, né? Tudo é assinado, tudo na coisa pública é assinado. Tudo é memorando, tudo é ofício, tudo é processo. E esses processos são públicos, eles podem não estar mostrados publicamente agora, faltando páginas, mas vai chegar uma hora que essas 2 páginas do contrato vão ter que aparecer. Tem que aparecer. E aí, como é que fica? A polícia vai ter que buscar alguém, porque tem se houve a fraude no contrato em si, é bem possível que tenha havido, porque senão não havia motivo para esconder essas 2 páginas. De imediato, a gente pode afirmar com certeza que houve fraude na publicação. Que a publicação, a regra do edital diz, publique-se o edital assim que ele for assinado. Publique-se o contrato. O contrato foi publicado faltando página, então isso é uma fraude. Essa denúncia que o Diário está fazendo hoje, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça não pode acionar a Polícia Federal e falar, investigue? Não, ele age a partir de uma ação, né, que cumpriu os seus ritos, né? A polícia pode tomar, pode haver uma força do Ministério Público, a polícia, para fazer essa investigação e do nada sai levando gente presa, tudo pode acontecer, porque tem uma coisa muito grande acontecendo aí. Mas ao mesmo tempo que tem coisa grande, nós estamos falando de escritórios de advogados de 300 mil, da Avenida Paulista, né, que estão protegendo essa gente aí, e esses contratos já são sempre renovados e tal. Então, essa gente tem, de certa forma, uma costa quente, né? E tem uma certa complacência do judiciário, porque isso não era para... Essa venda da água é a coisa mais descabida que eu já vi até hoje, pela forma como foi, né? Pela desnecessidade da venda, pela urgência desmedida de fazer a entrega da água. Retirar a SEDAI, tudo bem. A SEDAI não tinha mais contrato com a cidade, mas por que o município toma conta das escolas, toma conta da saúde? Por que ele não pode tomar conta da água? Manobrar o registro de água
e emitir a conta no fim do mês, que é o que essa empresa está fazendo, porque só que- tudo que ela está fazendo é emitir conta, porque tudo que ela tem aí, a SEDAI já tinha, o município já tinha. Era só criar uma autarquia. Cria-se uma autarquia, você cria uma força-tarefa para administrar, tem várias formas. Então, se o problema era tirar a SEDAI, que a decisão da justiça era tirar a SEDAI, porque ela estava sem contrato desde a decisão que valia, 2015, né, que ela está sem contrato desde o final do século passado já, durou, hein? Essas empresas com padrinho, você imagina, Sem contrato. 20 e poucos anos sem contrato na cidade. Tá, a partir dessa denúncia, qual será a posição da Câmara? Olha, não, na verdade o Diário não fez uma denúncia, publicou uma notícia. É um fato concreto de que existe um edital, uma publicação falsa no site da Prefeitura. Um contrato publicado faltando páginas é uma fraude. Isso está no site da Prefeitura, não está no blog, no Facebook do prefeito. Está no site oficial da Prefeitura, aquele é um documento, aquele é um espaço com fé pública. Então, é uma notícia que a gente deu. Eu espero que o Ministério Público tome as providências, que a Câmara tome providência, porque a Câmara é um dos órgãos de controle da administração pública municipal. O Ministério Público também é. O Tribunal de Contas do Estado também é. A própria polícia também é, se for uma coisa, se tiver um crime em curso, né? Você tem esses mecanismos que vão agir e fazer a denúncia dentro de um processo. Mas o jornal fez apenas uma notícia, e uma notícia grave, porque é um fato que veio passando despercebido e que que a gente vai ler as letras miúdas do contrato, e acontece isso. Aliás, como é que o doutor Marco Benedito deu uma entrevista agora, esses dias ao jornal, né, falando das letras miúdas, né? A OAB também, agora em função dessa matéria de hoje, a OAB tem que entrar. Cabe a ela, porque ela é uma espécie de fiscal, ela também tem essa função de fiscal do interesse público, né? Mas o advogado Marco Benedito diz, inclusive, que o prefeito não se ateve às letras miúdas, mas ele nem viu, porque não tinha as páginas onde estavam as letras miúdas, não estavam no contrato. Olha, esse governo é uma piada, rapaz. Virou uma coisa séria demais. É até hilário a gente comentar coisas tão graves, com um certo tom jocoso, mas é grave demais essa situação. Não pode permitir que essas coisas continuem assim e aceitar como podem ser assim. E eu acredito sim, que todas essas irregularidades administrativas, essas obras paradas, essa falta de merenda na escola, essa falta do tablet, isso é tudo factoide, isso é tudo para enganar as pessoas, para as pessoas ficarem olhando para aquele. É o que o mágico faz, né? Ele cria uma ilusão para poder fazer o que está fazendo lá atrás. E o que ele está fazendo lá atrás é administrar de forma temerária 1 bilhão do orçamento municipal, quando os prefeitos anteriores, até 2018, tinham apenas 480 milhões. Olha só, minha gente, chegamos ao final do programa de hoje. Eu falei com vocês ontem que eu ia trazer o Vanderlei aqui, mas não pôde, que é a vida do Padre Kelman, mas hoje a gente esclareceu aí. Padre Kelman, foi boa entrevista? Foi boa, rapaz. É uma figura, 237 comentários. E gostou de Teresópolis, né? Hã? E gostou de Ele Teresópolis, falou que volta Padre daqui 1 mês e meio, ontem à noite. Tá certo. Ontem à noite eu fui jantar com ele, rapaz, ele e o Klaus. Tá demais, hein? Comemos um macarrão à bolonhesa e foi muito bom, lá em Agriões de Dentro. Gente, amanhã, meio-dia, 10 horas da manhã, a gente está de volta com o programa Hélio Carracena. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite e já está no YouTube para você debater tudo que a gente conversou até aqui. Amanhã tem mais novidades. Aguarde a matéria de amanhã no Jornal Diário, que você recebe em casa pelo 2742-9977. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Vanderlei. Até amanhã.